Olá, você se conectou no lugar certo. Pois então, sente confortavelmente ou nos ouça enquanto realiza os seus afazeres. Você está no Diálogos Públicos, o podcast desenvolvido na disciplina Projeto Integrador do Programa de Mestrado em História Pública da Unespar. Olá a todos e a todas, bem-vindos a este episódio de continuação da entrevista com o professor César Genor, o CA do Fronteiras no Tempo. Ele é vinculado também à Universidade do Centro-Oeste, à Unicentro, de campus de Guarapuava. Professor, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite e é sempre um prazer ter a oportunidade de participar de uma conversa sobre história pública e, sobretudo, em formato de podcast. Dando continuidade, nesse bloco nós abordaremos uma perspectiva um pouco diferente. Professor, a questão, da expressão produto de história, produto histórico, como é que o senhor vê essa relação, essa ideia? Olha, essa é uma expressão que eu uso, inclusive, bastante. Eu uso bastante esse produto. O Fronteiras no Tempo é um produto de um trabalho intelectual, produto de um trabalho que exige dedicação para a construção das pautas, para a gravação, para a edição, para a pós-produção, divulgação e publicação e divulgação, que são várias etapas. Isso é um produto, é uma coisa que a gente gera. É claro que quando a gente pensa num produto, a gente não está pensando num produto vendável, mas ele é produto fruto de uma produção. Então, e ele tem um objetivo específico, ele tem um modelo específico, então ele tem um formato, então tem uma estética. Então, tudo isso é algo bem pensado, bem refletido sobre. Marcelo, eu já escrevemos algumas coisas, inclusive refletindo sobre a nossa prática de produzir o podcast, em diálogo com a história pública, inclusive, já rendeu capítulo de livro, texto em congresso, e artigo científico que a gente está aguardando para publicar. Então, nesse sentido, o produto é que às vezes soa mal, um produto, algo que pode ser vendável. Não, o produto é como fruto de um trabalho mesmo, um produto histórico. Porque quando a gente pensa que... E é uma coisa que é interessante, quando a gente lê textos aí sobre cultura de história ou cultura histórica. Tem várias pesquisas surgindo, vários textos publicando sobre a perspectiva de estudantes de história. Vou melhorar essa frase, perspectiva. O que atraiu um estudante para o curso de história antes dele entrar na graduação, melhor dizendo assim. O que atrai um estudante de história? Não é o conhecimento acadêmico. Não é o texto, não é um livro da Lilia Schwartz, um livro do Boris Fausto, do Alencastro, do Napolitano, qualquer outro historiador, dos milhares de historiadores brasileiros competentes que a gente pode citar. Não é isso que atrai. É o Assassin's Creed, é o RPG, é o Game of Thrones, são histórias de fantasia, são animações, então os animes japoneses que estão ambientados em ambiente histórico. Então existe uma cultura de história que permeia a sociedade, que foi construída a partir do século XVIII, e que o historicismo no século XIX, transformar a história como um dos eixos principais do nacionalismo, acabou construindo essa cultura de história, uma ideia de valorizar o passado, monumentos, documentos, para fazer uma brincadeira com o Legoff aqui, documentos e monumentos, que acabam estando na base da cultura de história. E, muito provavelmente, o que a gente tem que pensar? Que a gente pode ter produtos históricos que cheguem a um público e que também passem a ser referência de história para esse público. Quer dizer, nós podemos, por que não, um conhecimento produzido por acadêmicos, por pessoas formadas, por profissionais, não pode ser também uma forma de entretenimento de qualidade para ajudar, para contribuir na cultura de história e aproximar o nosso público da gente. Em relação à questão, por exemplo, da presença do Portal Deviante, que vocês têm uma parceria com eles, não é? Tem essa relação também da questão do produto para eles, para essa divulgação com eles. Explica melhor a tua pergunta, Quer dizer, o papel do Deviante eu entendi. É que assim, o Portal Deviante sabe que ele é um grande agregador. E aí, essa ideia do produto já trabalha no tempo, ela é aplicada
de forma mais sistemática com eles, porque também a audiência do Deviante também é bem maior, né? Ou vocês não conseguem medir isso? Não, sim. Sim. Assim, nossa entrada para o Portal Deviante, ela é um divisor de águas. Nosso público era quando a gente entra pro Deviante, a gente já atinge um público que a gente nunca tinha atingido e talvez não atingisse fora do Portal Deviante. O que é interessante do Portal Deviante? Como é que aconteceu a nossa entrada no Deviante? Eu entrei para a equipe de história do SciCast em 2016, né? E aí foi interessante porque porque nós somos 80 pessoas na equipe do Deviante, todo mundo voluntário, tem 4 gestores do portal, e o restante todo mundo é voluntário. Então você tem, por exemplo, figuras como o Sérgio Sacani, que agora tá no Flow Podcast, fez parte da equipe do Deviante, ele tá mais em evidência. Você tem pesquisadoras do Instituto Butantan, inclusive tem uma delas, a Thaís, que tem um podcast sobre novela, que tá fazendo lá o pós-doc dela em Boston, nos Estados Unidos. Você tem médicos, engenheiros, advogados. Agora tem uma equipe de advogados muito boas, professores universitários, de federais, inclusive. Então é um projeto enorme. Então tem gente que tá na França, gente que tá na Austrália, no Canadá, um monte de gente aqui no Brasil. Tem um interesse em comum, que é fazer divulgação científica de qualidade. E a divulgação científica em todas as áreas, né? E aí eles nos convidaram, né? Vendo o que a gente produzia, o Fronteiras no Tempo, eles nos convidaram para fazer parte do Deviante, fazer parte da família Deviante. E estar no Deviante para nós foi algo fundamental pra gente ter visibilidade maior. A gente tem mais ou menos 10% do público do SciCast, né? Então, hoje eu faço parte da equipe de ciências sociais. Eu tô sem gravar faz um tempo por conta de questões pessoais mesmo, familiares. Eu não consigo gravar mais à noite, eu só consigo gravar durante o dia. E por conta dessa equipe ser multifacetada, cada um tá num canto, eles só conseguem gravar a partir das 9h30 da noite. Mas a gente contribui revisando pauta, escrevendo algumas pautas para episódio, gravando o Spin de Notícia, que é o podcast diário do Portal Deviante. Então, pra nós, e é isso que é interessante, assim, porque resumindo, o produto que a gente faz, ele atende o que o Portal Deviante quer, que é a divulgação científica de qualidade, ou vulgarização científica, ou letramento científico de qualidade, que é o que gira ali em torno... Claro que o Portal Deviante tem entretenimento, tem podcast de game, de humor, né? Tem várias outras coisas ali, mas o carro-chefe mesmo é o SciCast e a divulgação científica, né? Então, a gente tem ali, por exemplo, o SciKids, o nosso SciKids é apadrinhado pelo Marcelo Taz, por exemplo, né? Uma iniciativa que o Marcelo Taz ouviu primeiro, adorou, mandou áudio pra gente. Então, assim, tem umas coisas pro eterno professor Tibúrcio, né? Coisas interessantes ali. O Bickman, o ator que fez o Bickman participou do SciCast já, na tradução bilíngue e tal. Então, eu fico muito feliz, assim, de fazer parte, conhecer gente tão inteligente, assim, como tem no Portal Deviante, todas as idades, com várias experiências. É um lugar muito legal de estar. A Torre Deviante, como a gente brinca internamente. Muito legal, professor. Parece que é um trabalho feito por muitas mãos, né? Mudando um pouco de assunto agora, a gente queria falar um pouco sobre a pandemia. Você disse que a gente ia falar sobre isso. Assim como diversos meios de comunicação e do conhecimento, os conteúdos de história durante a pandemia proporcionaram grande interação com o público-alvo e também com materiais digitais. Você poderia falar um pouco sobre como foi a pandemia para Fronteiras no Tempo? Enfrentou alguma dificuldade? Se teve algum aumento de acesso? Como foi? Olha, em termos de acesso, vamos começar por aí, pelo final da pergunta, manteve-se mais ou menos na estabilidade. Em termos de produção, não houve muita alteração no que a gente já fazia, né? A gente grava de casa, então era só organizar melhor a rotina, claro que com as crianças em casa, todo mundo de casa, tinha que organizar melhor a rotina pra gente conseguir produzir. Uma coisa que foi uma dificuldade, não só nossa, mas de outros podcasts, por exemplo, que o financiamento coletivo na pandemia e pós-pandemia começou a cair. Então foi diminuindo o número de apoiadores, não só do nosso, isso não é só um fenômeno que aconteceu no Fronteiras no Tempo, aconteceu em vários outros podcasts, muito provavelmente por conta da situação econômica que o país passou a enfrentar. Então a pessoa, sei lá, apoiar um podcast é algo que ela faz se tá sobrando. Se não tá sobrando, ela para de apoiar o podcast e vai gastar o dinheiro pra fazer outras coisas. Então, assim, em termos de produção, a gente não teve uma mudança muito significativa. A gente fez algumas lives no YouTube, no Instagram, com um público bacana. Teve aquele momento de 2020 que as pessoas estavam mais animadas de interagir, de escrever, e depois isso foi voltando a uma normalidade. E tem um fenômeno que é interessante também, que a partir de 2019, depois que o Spotify comprou o Anchor, explodiu o podcast no mundo. É um dos dados que eu trago na minha pesquisa, inclusive. Então, assim, mais do que duplicou o número de podcasts que existiam depois de 2019. Quase triplicou o número mundialmente. No Brasil aconteceu a mesma coisa. Porque o podcast antes, o Fronteiras no Tempo ainda tem essa estrutura. A gente nós pagamos um domínio de um site. O Deviante faz isso também. Então a gente publica no Deviante, no froneirasnotempo.com. A gente tem um servidor
a gente paga pra gente subir os episódios, e aí desse servidor e da publicação do site que distribui para as plataformas todas. Pelo Anchor, você corta a necessidade de ter um site, você corta a necessidade de ter um servidor e mais, você corta a necessidade de ter gasto com isso. Então você publica gratuitamente. Então você acha um monte de podcast que tem um episódio, 2, ou assim, que é só 3 minutos, a pessoa que pensou em fazer um podcast nunca mais voltou a fazer. Isso vai agregando números, então tem que depois fazer a limpa nisso, né? Mas o que a gente percebeu na pandemia foi uma ampliação enorme de podcasts. Tem, por exemplo, eu tenho 2 podcasts chilenos que não é bem um podcast. O professor gravou a aula virtual dele e soltou na plataforma como se fosse um podcast. Não tem edição, não tem nada. Mas é uma sequência de episódios sobre história da América Latina de um professor universitário chileno, que ele pegou e colocou lá no... Agora não é mais Anchor, né? Spotify for Podcasters, né? Aí colocou lá nessa plataforma, é gratuito. Tá bom, acabou. Beleza, 2020, publicou lá suas 24 aulas e ficou, né? Então tem essas características, algumas dessas características também, por exemplo. Mas em termos práticos da pandemia, na produção do Fronteiras, a gente não foi muito impactado. Mas acho que aconteceu uma coisa interessante. Isso é importante. Na pandemia, o que foi importante para nós? Passamos a ter reconhecimento acadêmico, passamos a ter reconhecimento dos pares. Então a gente fez muitas oficinas, fomos convidados para participar do segundo curso de introdução à história pública, demos uma oficina de podcast para o Museu de Astronomia Nacional, o MAST, fizemos oficinas na Universidade Estadual do Piauí, na UEL, né? Então assim, a gente teve uma projeção no mundo acadêmico, um reconhecimento do nosso trabalho durante a pandemia, que nos deixou muito felizes e muito satisfeitos, né? Falou, opa, agora as pessoas sabem que a gente tá fazendo isso aqui e valorizam o nosso trabalho. Sem contar que nas próprias universidades de vocês, né? Eu falo por experiência própria porque eu tava lá com o Marcelo, né? Então, a própria universidade de vocês teve um crescimento também desse número de produção, né? De pessoas voltando-se para a história pública com fundação de projetos, iniciativas de projetos, PET, geralmente, o PET, o PIBID, o Residência Pedagógica, que se envolveram bastante também, né, com essa ampliação. Uhum. Aqui tem projetos de extensão, o PET, aqui também, o PET de História da Unicentro tem o projeto de fazer um podcast, inclusive eu tô dando assessoria para eles, oficinas, né? Já participei de uns 3, 4 encontros com eles também, né? A História Pública passou a ser uma preocupação central no nosso curso também, a gente promoveu uma semana de história esse ano, recentemente, sobre História Pública, né? Eu tive o prazer de participar da mesa de abertura. O professor Ricardo, aí do programa de pós-graduação em História Pública, fez a palestra de encerramento, mediado pelo professor Fábio Ran, que gentilmente atendeu o nosso convite e indicou o professor Ricardo para falar. Fez uma palestra incrível para nós. Ele deu o livro dele para mim, um livro extremamente agradável, né, daquele como escreve a história, voltado para o grande público. Então, assim, foi uma alegria, assim. E hoje, assim, o olhar para nós sobre que produzimos o podcast é um olhar muito positivo. 9 anos atrás, quando a gente começou, mais até, as pessoas olhavam para aquilo, tinham meio com desdém, ignoravam o que a gente fazia. Para que fazer isso? Né? O que é isso? Tal. Não dava muita bola, né? Parece que a pandemia mostrou para as pessoas, né, nessa explosão, que aí o podcast passou a ter uma valorização e também que os debates de história pública no Brasil começaram a ficar mais maduros, né? Começaram a ficar mais avolumados, com mais experiências interessantes para a gente observar, com interfaces fundamentais com o ensino de história. Então a história pública passou a ter uma evidência grande. E nesse sentido também as produções midiáticas de podcast, de historiadores, também passou a ter uma visibilidade e uma importância, né? Passou a ser reconhecida entre os pares, né? Que é fundamental pra gente, né? A gente começou falando a respeito dos projetos voltados para a questão da universidade, né? Eu coloquei aqui na pauta para falar a respeito também de projetos no âmbito da universidade, né? Projetos de história pública, de divulgação de história, por não historiadores e também por movimentos culturais, regionais. Exemplo, o âmbito também da divulgação da história da ASOVA, né, que é uma associação da vaquejada lá da Paraíba, que tem também um âmbito nacional que divulga um pouco sobre a questão regional deles, né, da prática cultural e esportiva deles para o grande público e tenta se relacionar com o seu próprio público, né? Como você enxerga, né, essa questão dessa divulgação? Ela é positiva, sem a mediação da faculdade? A primeira questão que é importante é que nós não somos donos da história, né? O historiador e a historiadora não são donos da história, né? A história pertence à coletividade, é nossa história, ela é coletiva. Quando a gente tem iniciativas da sociedade civil organizada
que vai buscar na memória, né, no passado, para contar suas trajetórias, exaltar determinados elementos da cultura, é extremamente positivo. Mas o que também é interessante, né? É que a gente se aproxime desses grupos e mostre como que nós podemos fazer parte desse grupo também, fazer história pública com eles, que é outra faceta da história pública, né? A gente está conversando muito aqui nesse programa de hoje sobre a faceta da divulgação histórica. Divulgação histórica é uma coisa. Agora, a história pública não é... Isso é história pública, sem dúvida, mas a história pública não é só isso. A história pública também faz parte de a gente se aproximar e produzir conhecimento junto com a comunidade. Sem nos colocar na posição de que, olha, nós somos aqui, só o que a gente fala tá certo. Mas mostrar aqui que a gente tem uma expertise, tem técnica, tem uma série de questões que podem contribuir para que essa história seja muito bem contada. E que também podem ser espaços de atuação para nós, né? Porque nos Estados Unidos aconteceu isso, né? Foi cavando esses espaços, né? E foi se encontrando esses espaços de história importantes. A gente tem que fazer isso aqui também, né? E se aproximar dessas comunidades, não apenas com o intuito de criar posto de trabalho, mas de também mostrar para a comunidade o que a gente faz é essencial para a vida coletiva, é uma forma da gente sobreviver também. Hoje não existe sobrevivência para o historiador sem a história pública. Eu falo isso, eu repeti várias vezes. O Paraná é um dos estados que tem o maior número de ofertas de cursos públicos de história. Só na Unicentro tem. Se compensar nas federais, na Unila, na UFPR, já são 2 cursos, você conta manhã e noite aí, você dobra o número. Você pega as universidades estaduais do Paraná, todas elas têm no mínimo um curso. Aqui na Unicentro nós temos 3 cursos de história. O do campus de extensão de Coronel Vivida, o campus de Irati e o campus de Guarapuava. A Unioeste tem 1, a UEL tem 1, a UEM tem 1, a Unespar tem 1. Tem 2, né, se eu não me engano, a Unespar tem 2 cursos de história. Então, assim, e só que se um dia o governo do estado tenta dar uma canetada usando ela, claro que tem autonomia universitária, não é tão simples assim, tá? Mas eu tô só fazendo um cenário hipotético pra reforçar o meu argumento. Se um dia as autoridades públicas falarem, nós não vamos ter mais curso público de história no Paraná, ninguém vai sair na rua pra protestar por nós. Ninguém vai levantar e vai sair na rua e falar, não pode se fechar os cursos de história. Os cursos de história pertencem a todos nós. Não. Só vai acontecer um dia isso se a sociedade entender o que a gente faz aqui, a gente conseguir mostrar como a gente é importante e vital para a vida coletiva. Porque o que a gente faz aqui não é doutrinação, né? Não é uma conspiração da esquerda, né? Muito pelo contrário, né? A tese do Olavo pega porque é uma tese muito banal, muito simples, e que é uma tese cheia de furos e conspiracionistas. A teoria da conspiração atrai. E nós não somos isso. A universidade não é uma coisa só. Então, assim, mostrar a importância não só do curso de história, mas como da universidade pública como um todo. Conhecimento, produção de conhecimento, pesquisa, formação, é feita na universidade pública, especialmente. Claro, as universidades privadas também têm sua contribuição, é inegável, né? Mas quando a gente fala de pesquisa científica e acadêmica, é a universidade pública que faz, em volume, em qualidade, que nós somos essenciais para a vida em sociedade que a gente quer ter, se a gente quer ter uma sociedade melhor, e uma sociedade sem passado anda no escuro, né? Então nós estamos aí para jogar luz sobre os assuntos que nos inquietam hoje. Então isso é importante demais, né? A história pública hoje é fundamental para nossa própria sobrevivência. Olha... Eu fiquei ouvindo aqui, professor, suas palavras e me encontrando tão bem nelas, né? Hoje eu pesquiso sobre vaquejada, é um esporte, né, nordestino, e eu falo justamente dessa relação da mulher vaqueira com o público, né? Eu tenho essa ideia, professor, assim, da saída da academia, né, e ir ao público, fazer coletivamente, né, essa ideia. Professor, apenas um comentário. Como é que o senhor vê, assim, o rumo da história pública daqui para frente? Nós temos uma oportunidade única de ter uma ampliação consistente da perspectiva da história pública, à medida em que todos os cursos de graduação são obrigados a curricularizar a extensão. Então, projetos de extensão que envolvem história pública, hoje são fundamentais. Porque a gente pode fazer justamente isso, uma história para e com a comunidade, por meio de projetos de extensão, que os nossos alunos vão ter que fazer. E por que não pensar os projetos de extensão a partir da perspectiva de história pública? É obrigado a fazer mesmo. Vamos transformar isso numa limonada bem gostosa. Faz uma limonada suíça, faz uma limonada tradicional, faz uma caipirinha, né? E faz coisas variadas com esses limões que vieram pra gente, não é?
torta de limão, dá um jeito, né? Limão é bom. E a gente pode utilizar esses espaços para ter uma penetração para além dos nossos muros em projetos de extensão. Trabalhar com museus da cidade, né? Trabalhar com espaços públicos, né? Ao longo do Fronteiras no Tempo, eu tive a oportunidade de conhecer projetos excelentes, como o Museu dos Direitos Humanos, que está sendo feito pela Federal Fluminense, lá em Barra Mansa, que é uma cidade onde os trabalhadores da Siderurgia Nacional, da Companhia de Siderurgia Nacional, eram levados, os trabalhadores, entre aspas, gigantes, subversivos, eram levados para ser torturados, presos, e é um projeto em que transforma aquele espaço num espaço de vida pública, com exposição artística, com museu a céu aberto. É uma iniciativa de história pública muito interessante. Conheci o trabalho que eu tive o prazer de entrevistar a professora Alejandra Esteves e conhecer esse trabalho mais de perto. Ou o trabalho da Museu da Indústria do Ceará, que a gente entrevistou uma historiadora que é desse museu, Aline Lima, que é a nossa madrinha, inclusive, do podcast. Então, coisas ali excepcionais que a gente pode se aproveitar e se inserir socialmente por meio da história pública. A história pública pode ser um norte para os nossos projetos de extensão, porque aí a gente cumpre esse segundo viés dela, que tá aí. É só a gente se interessar. Eu tenho um projeto de extensão início agora que é baseado, que é focado na questão da história pública, né? Com uma comunidade atendida por uma associação beneficente e tal. Então tem coisas aí interessantes. Quando tiver mais resultados, vocês me chamam. Quando tiver mais resultados, eu me convido para participar de novo do programa de vocês. Professor, primeiramente, o nosso episódio está chegando ao fim, então a gente gostaria de te agradecer. Estamos muito, muito agradecidos, assim. É muito bom te ouvir falando disso, um tema que a gente gosta tanto, que a gente estuda tanto. Foi uma experiência muito agradável. Então, olha, foi muito bom. Muito obrigada mesmo. Gostaria de fazer algumas considerações pra gente terminar? Primeiro, então, eu vou agradecer o convite, poder conversar com vocês. Foi um prazer todo meu. Fazer essas reflexões que às vezes a gente faz só nesses momentos mesmo, né? Ou quando a gente vai escrever, ou quando a gente vai fazer alguma coisa mais direcionada, né? Nessa caminhada da história pública, né? Que é a minha área de pesquisa também, assim como a de vocês. Então eu acho que a gente tem muito a contribuir e fazer juntos, né? Criar redes aí, né? A história pública do Brasil é uma rede. Não existe um conselho, né? Não tem uma diretriz única. E em rede a gente produzir coisas muito bacanas, né? Tô aberto aí para participar, convido a quem está ouvindo a conhecer o Fronteiras no Tempo, os novos projetos que a gente está lançando por lá, concluindo as pesquisas, se tiverem interesse em participar também, dar uma entrevista pra gente, temos um formulário de inscrição para participar do nosso programa de entrevista, porque no Fronteiras, que eu esqueci de falar, nós temos 2 programas, um que normalmente sou eu, o Marcelo, agora o Rodolfo e outros historiadores que estão com a gente apresenta um tema, ele vai desde a independência dos Estados Unidos, Revolução Russa, Revolução Industrial, Revolta da Vacina, raça e racismo no Brasil, mitos da... Tem vários temas, né? E nós temos um outro programa chamado Fronteiras no Tempo e Historicidade, que é um programa de entrevista. A gente conversa com historiadores e profissionais, pesquisadores das ciências sociais e humanas em geral, sobre a sua pesquisa, de uma forma acessível ao público, formato de entrevista, que é o nosso programa de divulgação científica também. A gente dá voz às outras pessoas, né? Estamos aí na nossa 5ª temporada de entrevistas, já com um número grande de inscritos, 16 inscritos, então garantiu a 5ª e a 6ª temporada, né, de entrevistas, então a gente está bem satisfeito, né, e aí tá aberto para as pessoas participarem também. Muito bom, César, muito obrigado mesmo, assim, a gente agradece de coração, né, qualquer dia desses vamos marcar de novo. Você e o Marcelo junto aí para uma nova leva, para contar mais experiências, né, sobre isso, chamar os 2 cabeça, os 2 âncoras do podcast do Fronteiras. E assim, chegamos ao fim, né, desse episódio, desses 2 momentos que a gente separou essa entrevista. Foi um prazer compartilhar esse momento com você, querido ouvinte, né? E a gente gostaria de pedir que curtisse a página do Laboratório de Ensino de História, na qual esse episódio vai ficar hospedado e vinculado ao programa de mestrado em História Pública aqui da Unespar. Também pedimos para que você ouça os podcasts dos nossos colegas aqui, né, da nossa turma, que estará produzindo entrevistas maravilhosas também com outras pessoas. E um grande abraço e até mais.